direto dos Estados Unidos. Just going to tell them a little bit about your bio, but then first, welcome to our conversation. Thank you. I'm happy to be here. I wish I were able to be in Brazil. Yeah. Maybe now is not a good time. No, not in the States either. Não. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Marilyn Luber. Ela é doutora em psicologia. Ela fez, desde 86, ela fez o treinamento dela de EMDR em 1992 com a Francine Shapiro. Além disso, ela tem formação em várias outras áreas e é especializada em trauma precoce e trauma recente. Ela mora na Filadélfia, nos Estados Unidos. Ela foi membro da primeira diretoria da EMDRIA, da EMDR International Association. E ela presidiu o Comitê Internacional até 1999. Ela recebeu 3 prêmios já da EMDRIA, em 97, que é o Humanitarian Services Award do HAP, que é a ajuda humanitária ajuda humanitária do EMDR dos Estados Unidos, o prêmio EMDRIA Outstanding Contribution and Service to EMDRIA, que é de uma contribuição, destaque para a EMDRIA, e o prêmio Francine Shapiro em 2005 por contribuições e serviços ao EMDR. Então, com vocês, um pouco mais de Marilyn Luber, é um prazer tê-la aqui. So, welcome and thank you for being here once again. It's my pleasure. And also would like to say a few words before we continue. Sim. Of course. Eu gostaria de agradecer a presença, em nome da Associação Brasileira de EMDR, a presença da Marilyn aqui. A Marilyn é uma grande incentivadora nossa no EMDR, aqui no Brasil. E eu gostaria também de dizer o quanto foi importante ela ter nos possibilitado de fazer a tradução do guideline que ela montou para esse momento do Covid. Ainda tem mais um pouquinho, hein, André? Understood some. So I want to thank you in the name of the Brazilian EMDR Association for being here and for being of such support to us in Brazil, and especially in this moment. And you also kindly offered the rights of the translation for these guidelines for the treatment of COVID with EMDR. Yes. Eu gostaria de agradecer também à empresa Espaço da Mente, que tem feito um trabalho fantástico, Marilyn, com essas lives que têm trazido pessoas de todo mundo, que possibilitam os nossos associados, os nossos EMDRistas, chegarem próximo a essas pessoas que trabalham tão bem com EMDR no mundo. Gostaria muito de agradecer ao André e à Adriana por essa grande satisfação que eles nos têm dado. Obrigado. I want to thank us from the Space of the Mind for being able to provide lives with outstanding names in the EMDR community and bring some of these voices to our community in Brazil, which is, always in need of more information. Oh, right. To fill in this gap. So I began my EMDR journey on my birthday in 1992. Eu comecei com a minha jornada no EMDR no dia do meu aniversário em 1992. And so I went and attended the first training, and I found that there was someone that I knew who was part of the training, whose name is AJ Popke, who most of you probably know. E eu fui a esse primeiro treinamento e eu achei que tinha uma pessoa ali conhecida, que era o AJ Popke, do protocolo do Detour. The Detour, yes. And as a result, I got to be very closely engaged in early EMDR with Francine Shapiro and Robbie Dunton. E desde o início, eu fiquei muito engajada no EMDR, na relação com a Francine Shapiro e com a Robbie Dunton, que hoje é a coordenadora do Instituto da Francine Shapiro. So I began in 1992 and became a facilitator at that time.
Aí eu comecei o treinamento em 92 e logo em seguida eu me transformei em facilitadora. And so in 1992, I did my level 2 training in Sunnyvale, California with Francine. And this is an early picture of Francine. E logo em 92 eu fiz o seguinte, o nível 2, em Sunny Valley, na Califórnia. E essa é uma das fotos antigas da Francine Shapiro. And André had asked me to give you a little bit of the history of early EMDR. So I have some pictures I thought would be nice to show you. So in 1995, Francine came out with her text. So before she came out with her text, she wanted us to create an EMDR association to maintain the standards of EMDR. And so we met in Phoenix, Arizona in 1994, and this is Francine. Okay, just a minute for me to translate. Yes, of course. Então, o André pediu para eu falar um pouquinho mais sobre o histórico do EMDR, do início. Então, eu peguei algumas fotos aqui para marcar e registrar esse começo. Em 95, a Francine publicou o primeiro texto dela, de uma sistematização maior do trabalho com EMDR. Mas, um pouco antes, em 94, ela pediu para que nós nos organizássemos para montar uma associação de EMDR para poder preservar melhor os padrões de EMDR, né? Isso foi em Phoenix, no Arizona. Right, so I want to back up just a minute and tell you what it was like to first use EMDR in my practice in 1992. I had been very good at helping people relax and handle a lot of emotion. I had done body-based therapies, and I was a Rogerian, a client-centered person, and those skills were very helpful. But when I learned EMDR, I learned something that took me so far beyond that, in that I could help people reprocess the terrible things that had happened to them, either early trauma or adverse life experiences. Então, mais nesse início da minha prática, eu trabalhava com terapias de abordagem corporal e eram muito eficientes no sentido de estabilização dos pacientes, de permitir uma melhor regulação deles. Mas depois que eu tive o contato com o EMDR, eu vi que o meu trabalho fez com que os pacientes pudessem ir tão mais longe em relação ao avanço das suas dificuldades, que foi algo realmente muito surpreendente. As a result, very early on, I became a big supporter of EMDR. Então, desde o início, eu me tornei uma grande apoiadora do EMDR. And because of, I grew up in Geneva, Switzerland. E como eu cresci em Genebra, na Suíça, Francine asked me to be the liaison between the EMDR Institute and Europe and the international community. Então a Francine me pediu para que eu fosse essa ponte, essa conexão entre o EMDR na Europa e na expansão do EMDR em nível internacional. So at this meeting in Phoenix, here I am. E aqui então nessa reunião ainda em Phoenix, no Arizona, e aqui estou eu. Much younger. Bem mais jovem. And I was asked to join the early board for EMDRIA as the European liaison. Eu fui convidada a participar da diretoria da EMDRIA, da EMDR International Association, como uma das diretoras responsável por essa conexão com a Europa e com o EMDR no âmbito internacional. So here's Francine and me. Aqui é a Francine e eu. And this was at the first Santa Monica Congress for EMDRIA in 1995. E aqui é uma foto da Francine no congresso primeiro. Notice the new way to do bilateral stimulation. Aqui ela fazendo o estímulo bilateral com a mão. Isso foi no primeiro congresso da EMDRIA, então, na Califórnia, em Santa Mônica.
So we were off to a good start to create standards for EMDR for all over the world. E aí nós avançamos com essa ideia de estabelecer padrões do EMDR que pudessem valer para o mundo inteiro. This was my group at Sea Ranch in 1999, learning to become a trainer. Isso aqui foi um encontro no Sea Ranch em 1999. Nós fomos participantes para aprendermos a ser treinadores. Right, and of course you know Priscilla Marquis. Oh, claro, sure. Yeah, essa é Priscila Marquis. Right, and another person that's not in it is Liz Sniker. She was there too, as well as Debbie Korn. So here's another picture with Francine in Europe, training the trainers. Aqui é mais uma foto da Francine na Europa, treinando os treinadores. So Arne Hoffman, from Germany. Yeah. This is a picture that's very close to my heart. And this is my professional mother and my mother. Isso aqui é uma foto que está muito próxima do coração, porque é uma foto minha com a Francine, que é a minha mãe profissional, e a minha mãe biológica. This is particularly poignant for me because we lost Francine last year in June. Isso para mim é uma foto particularmente tocante, porque nós perdemos a Francine em junho do ano passado. And I lost my mother in January. E eu perdi a minha mãe em janeiro. So this is a very special picture to me. Então essa é uma foto muito especial. So why am I doing? Why did I decide to do these protocols? Então a pergunta é por que eu resolvi fazer esses protocolos? Aqui Marilyn é a editora de um conjunto de livros sobre protocolos especiais. I found that when I was training facilitators and supervisors, they were not really understanding exactly how to follow the basic protocols that Francine had put forward for EMDR. Eu achei que quando eu estava ajudando a treinar os facilitadores e supervisores, ainda nos anos 90, que esses candidatos não estavam captando direito qual era a essência, quais eram os princípios do protocolo padrão que a Francine Shapiro havia sistematizado. So with our German colleague Arne Hoffman, we decided to put on the first consultants training. Então, com um colega da Alemanha, o Arne Hoffman, nós resolvemos organizar um dia dos supervisores. It grew out of the facilitator training, and other people that were high up in the psychiatric and psychological communities in Germany were interested in being trained more, but they didn't want to be facilitators. Isso foi muito o resultado de um trabalho com os facilitadores, que são aqueles que participam no treinamento, e o reconhecimento de que várias pessoas, como no caso foi na Alemanha, vários psiquiatras e outros profissionais que queriam ter um treinamento mais aprofundado de EMDR, mas não necessariamente com a vontade de serem facilitadores. So we came up with the brilliant idea of consultancy training. E aí nós surgimos com essa ideia de fazermos um treinamento específico para supervisores. I created a manual for the consultants. Eu criei um manual para os supervisores. And I included Francine's 6 basic protocols that are in her books. E eu incluí nesse material os principais 6 protocolos que a Francine descreve no livro dela. There are 3 texts that Francine wrote, one in 1995, one in 2001, and one in 2018. Então tem aqueles do protocolo clássico, o que ela escreveu em 95, em 2001 e agora recentemente em 2018. In 2018, she added these four protocols as well as the other 6. E ela acrescentou esses outros protocolos além dos outros 6. What is curva de? A learning curve. Oh, learning curve. Okay, so that was our learning curve, and people really responded very positively to being trained. And so
the person who was the executive director of the Humanitarian Assistance Program at the time was Bob Gelbach, said to me, why don't you get this published? Então, isso foi uma curva de aprendizagem importante para nós. E aí, na época, o diretor executivo, né, do Programa de Ajuda Humanitária me perguntou por que você não, que tal você publicar esse material? When we were at an EMDR conference, he pushed me over to Springer and said, então, num congresso, ele me trouxe para a Springer, que é uma editora, e disse, talk to Sherry Sussman, who was the editor, the sales editor at the time. Fale com a Sherry Sussman, que é a editora ligada à parte de vendas. So I did, and 5 days later only, Wow. right. 5 days later, she offered me a contract. E depois dessa nossa conversa, em apenas 5 dias, ela me ofereceu um contrato. So then I had to start thinking about what I wanted to put into this book. However, I thought too big. Aí eu And colocar nesse livro, mas eu comecei a pensar grande. And my one book became 2 books E aí because they were 1,200 pages. E aí eu comecei a pensar grande, eu tive que dividir, esse um livro acabou virando 2 porque ele estava com 1.200 páginas. So in the first 2 books, you find a large array of material from people all over the world. Então, nesses primeiros 2 livros, você pode encontrar protocolos de uma ampla gama de profissionais que contribuíram com vários temas do EMDR. These were contributions from people, from experts in EMDR worldwide, including Central and South America. Então, esse foi um trabalho que levou contribuição de vários profissionais, inclusive da América Central e América do Sul. Everything was based on the basic protocol. Tudo baseado no protocolo clássico. So one of the things I want to emphasize for you today Então, uma das coisas que eu quero enfatizar para vocês hoje is that when you see these 7 books of EMDR scripted protocols, que quando vocês virem esses 7 livros sobre protocolos roteirizados de EMDR, there is only one basic formula of protocol. só existe uma fórmula básica de protocolo, The 8 phases, que são das 8 fases the 3-prong protocol, e das 3 etapas and the 11-step procedure. e os 11 passos do procedimento. Okay, so everything that is written in these books Então, tudo que está escrito nesses livros adheres to the basic principles of how Francine Shapiro does EMDR. referem-se aos princípios que a Francine utilizou para fazer o EMDR. There are not a protocol for this situation or that group of people. It's all based on the same principles. Não é um protocolo para esse tipo de pessoa, para aquela situação, mas sim protocolos que têm uma integração em relação a esse Okay, so that's important. So with that in mind, here are the books. This is from Peter Lieberman from Germany. He created a beautiful slide, so I like it. So I'm showing it to you. I want to enlarge the slide here, down here, because you can see the ones on the side. So we could... No? Okay. Not quite here. Let's see. A bit to the right here. Better? No, okay, that's fine. Because, yeah, no, that's okay. Então, esse é do Peter Lieberman, que pegou e fez essa arte com os protocolos, as capas dos livros de protocolos da Marilyn. Okay, and here the books are individually. E aqui são os livros na sua versão individualizada. My editor calls it the Luber Library. O meu editor chama isso de a biblioteca da Luber. For sure. It includes people from 142 chapters.
Eles incluem pessoas ou profissionais com contribuições em 142 capítulos. 176 authors, 176 autores, 16 countries, 16 países, notably Brazil, Colombia, Mexico, dando destaque para o Brasil, Colômbia, México, right, and 5 continents. e os 5 continentes. Truly an international collaboration. Então, verdadeiramente uma colaboração internacional. It took me probably 12 or 13 years to do this. Isso demandou de mim aproximadamente 12, 13 anos para conseguir fazer tudo. Each chapter took a lot of work with the authors. We went back and forth. Cada desses capítulos demandou muito trabalho de idas e vindas na elaboração com os seus autores. And the goal always was to make sure that you, the EMDR practitioner, would be able to follow carefully how to go about doing the work and why you were doing the work the way you were doing it. E o objetivo era para que você, o terapeuta de EMDR, pudesse, então, seguir e entender o como do passo a passo e do para quê desses passos, com a facilidade de acompanhar o roteiro. So to get back to the different kinds of situations and populations that these books address, there are different groups that we're working with. So for instance, one of the last books was the somatic and medical related issues. Então, nós temos que pensar aqui nas situações e nos subgrupos aos quais esses protocolos são dirigidos. E no último livro, então, o tema principal foi relacionado a temas médicos. So when Luca Ostacoli from Italy works with multiple sclerosis. Então, Luca Ostacoli, da Itália, por exemplo, trabalha com esclerose múltipla. He's done some very serious thinking about the needs of this population. E ele tem feito, assim, tem tido uma série de elaborações de pensamentos sobre o quão necessitada essa população, o quanto se requer de cuidado com esse grupo. In the book, you will find a very clear kind of history to take with this group. Então, no livro vocês podem encontrar, por exemplo, os passos para se fazer um levantamento cuidadoso da história clínica dos participantes desse grupo. And one of his great contributions, and his team, he wasn't the only one, and his team, was that he created a very intense preparation phase that's very helpful and you can use across the board with many different kinds of medically and somatic related issues. E a contribuição fundamental dele, não só dele, mas também da equipe, foi de como intensificar o processo de preparação e como que isso pode ser utilizado para além da esclerose múltipla em relação a outros temas médicos e somáticos. However, when it got to targeting in the assessment phase, no entanto, quando se chega à parte de avaliação e de escolha do alvo, he still followed the protocol. Ele ainda assim seguia o protocolo clássico. Sometimes the closure was a little bit different. Às vezes o fechamento também, a finalização era um pouquinho diferente. So what you often find in these protocols is a history taking that is specific to the group or the situation. Então, o que vocês vão encontrar com frequência é uma história clínica que é mais específica para esse grupo ou para essa situação específica. Preparation phase that is geared to this population. Uma fase de preparação que é voltada, que é desenvolvida especificamente para essa população. And the particular challenges that they might have, for instance, with bipolar disorder. E alguns desafios específicos que o terapeuta pode encontrar, como, por exemplo, no paciente bipolar. Benedict Amen and his team from Barcelona. O Benedict Amen e a sua equipe de Barcelona created, I think it was 5 or 6
different preparations to make sure that people with bipolar disorder stay engaged. Então, criou uns 5 ou 6 procedimentos na preparação para garantir que o paciente bipolar se mantivesse engajado no processo. Another example of the use of the protocol is through the Eden project, which was started in Germany with Arne Hoffman and his group. O outro é um projeto que foi desenvolvido na Alemanha com Arne Hoffman e a sua equipe. He worked in conjunction with colleagues from Italy, me, and Turkey. Ele trabalhou em conjunto com uma equipe da Itália, comigo e da Turquia. And he has created a way of targeting that is really very interesting, and I hope that you'll take a look at it. E ele desenvolveu um jeito muito interessante de se fazer o trabalho com o alvo. E eu espero que vocês possam se familiarizar com isso. Right. For instance, one of the ideas that they came up with based on their research was that it was very important when working with major depression to work with the trigger that comes right before the last episode of major trauma. Então, por exemplo, uma das ideias que eles tiveram foi de trabalhar especificamente com pacientes que sofreram de depressão maior, em como identificar e trabalhar com o disparador que foi o provocador imediatamente que antecedeu o episódio de depressão maior. In the Special Populations book, which is this one, purple one. Esse aqui, mas esse roxo aqui, que é mais voltado para populações especiais. There are about 22 chapters about dissociative disorder and complex PTSD. Há 22 capítulos sobre transtornos dissociativos e trauma complexo. There are a number of resources from Jim Knight, Carol Forgash, Joanne Tremblay did that were helpful, Arne Hoffman as well. Uma série de contribuições de Carol Forgash, de Jim Knight, que são importantes para lidar melhor com essa população. Right. And then there are a number of ways to work with complex PTSD. Now, truthfully, there's a lot more that's been done over the past 10 years, but this is a nice beginning to work with. And what we find is often when we're working with complex trauma, it's often helpful to start in the present or in the future rather than to start immediately in the past. So those are the kinds of nuances that you see when you're working with these protocols and are contained in these chapters. Então, o que está contido nesses capítulos, em termos de uma nuance, de uma especificidade que nós podemos falar, em especial com relação ao TEPT complexo, e claro que esses trabalhos aqui foram um pouco mais antigos e muita coisa tem sido desenvolvida nos últimos anos, mas um destaque seria de trabalhar com esses pacientes, começando principalmente com o presente ou o futuro, e não de se dirigir diretamente a reprocessamento de memórias do passado. One of the things that is really important to me is that all of us as practitioners take care of ourselves. Uma coisa fundamental para mim é que nós, como terapeutas, tenhamos o cuidado, o autocuidado para continuarmos com o nosso trabalho. So in each one of the books, I've made sure to have self-care protocols in here so that we all can focus on the importance of taking care of ourselves. Então, fiz questão de que em cada um desses livros fossem incluídos procedimentos de autocuidado, para que nós possamos, além de cuidar dos outros, podermos cuidar também de nós. So one of the ones that I like a lot então, alguns dos que eu gosto muito is one by a colleague who lived in Philadelphia whose name is Neil Daniels. É o trabalho de colega chamado Neil Daniels, que morou na Filadélfia também. I like to remember him because I was a member of his study group
back in the early 90s. Eu gosto, me lembro muito dele porque eu participei de um grupo de estudo com ele logo lá no início dos anos 90. He was a conscientious objector in the United States. However, he worked in the Army as a medic in England. Ele trabalhou no exército na Inglaterra, apesar de nos Estados Unidos ele ter uma objeção, o que quer dizer que consciente, que quer dizer a pessoa que se recusa a ir para a guerra quando é convocado. He had a very big reputation in the United States. Ele tinha uma grande in Philadelphia, and at the end of his career, he ended up at the Veterans Administration in Philadelphia. E no final da carreira dele, ele terminou no departamento de veteranos lá na Filadélfia. And he treated people with, he treated war veterans. And when he learned EMDR, he called all of his patients back to get treated. Ele trabalhava com veteranos de guerra e depois que ele aprendeu o EMDR, ele chamou todos os pacientes de volta, aqueles que não tinham sido tratados com EMDR. He probably was in his 70s at the time, but he was really enervated about EMDR. Ele já tinha uns 70 e poucos anos na época, mas ele estava realmente empolgado com o EMDR. And it was because of him that Francine introduced the Safe Place Protocol into our protocols. E foi por causa dele que a Francine introduziu o lugar seguro no protocolo clássico. He thought that, he found that his vets needed more support before tackling the traumas that they had had. Ele constatou que os pacientes, os veteranos de guerra, precisavam de um suporte adicional antes de se adentrar num reprocessamento de memória traumática. So I'm going to teach you a little something that he taught us that's in the books. Eu vou dar uma coisinha para vocês que ele nos ensinou e está nos livros. Okay. He had his own self-care protocol because he would get fatigued at the end of the day. Ele tinha o próprio protocolo, o de autocuidado, porque ele ficava mais fatigado no fim do dia. I am sure that we can all understand that. Eu tenho certeza de que todos nós podemos entender bem isso. Right? I know I can. So anyway, the idea, and I'm going to ask you to do this. So consider this is your day. It's around, I don't know, 4:30 your time. Bring up an image, either of a difficult patient or a difficult situation that you had today or the day before. Então vamos considerar. And then just do our famous butterfly hug, thanks to Lucy Artigas. Então, and just think of that time. Então, you all have to do it. You too, André. I can't see if you're doing it. No, but I have to translate first. Então, quero que vocês peguem uma imagem já no final do dia. Agora a gente já está aqui por volta das 4:30 aqui no Brasil. Então, pegar a imagem de um paciente, o difícil que você teve hoje e fazer um pouco do abraço de borboleta, que é um presente que a Lucina Artigas do México nos... Ok. You're back? I'm back. I don't know what happened. I lost you in the middle of doing bilateral stimulation. Right in the middle of our procedure. No. I know. No. So you do the 10 to 15 butterfly hugs. 10 a 15 vezes de abraço de borboleta. And you notice whatever positive statement comes up. Like, I'm a fantastic therapist. E observe qualquer pensamento, qualquer frase positiva que vem para você, como, por exemplo, uau, eu sou um terapeuta fantástico. And install the positive cognition with the image, with the patient's image, or whatever situation that you're in. E faz a instalação dessa frase positiva com a imagem ou do paciente que foi mais difícil para você hoje ou da situação difícil que você teve que enfrentar hoje. And then you do 10 to 15 more butterfly hugs. E aí faz mais umas 10 a 15 vezes de abraço de borboleta. And Neil suggested E o Neil sugeriu that we do that at the
end of either every therapy session or at the end of the day to clear the slate. E acho que seria importante fazer isso ao término de cada sessão ou então ao término de cada dia para como que fazer uma limpeza nessa base aqui do que nós estamos trabalhando. Okay. So, do you have any questions about the protocol books? Se existe alguma questão em relação ao livro dos protocolos, I think the main thing as you mentioned was the importance of maintaining the connection with the standard protocol, and I think that's yeah, that's really important. Yeah. Mm-hmm. So one of the questions you had was, what was it like to edit the series of books? Então uma das perguntas que eu fiz foi para ela como é que foi para você editar esses livros de protocolos. So my answer is it was a lot of work. Só para dizer que foi muito trabalho isso aqui. And if you actually, I want to show you how to access the protocols. Okay. Então vou mostrar aqui como acessar os protocolos. Okay, so if you go to my website, então se você for ao meu website, marilynluber.com, and you hit resources over here at the end. Clicar aqui no final em resources, que significa recursos aqui no final. Right here, it says EMDR Scripted Protocols Index by Marilyn Luber. É que vocês têm os protocolos roteirizados, o índice desses protocolos pela Marilyn Luber. It will give you this, which is a whole list of every chapter in every book, where it is in the page numbers. É que você vai ter um índice com todos os protocolos, todos os capítulos e onde eles se encontram em cada livro. So, if you are interested in just one of them, então, se você estiver interessado em apenas um deles, you can go to the Springer website. Você pode ir ao site da Springer. And you can click on the book that it's in. E você pode like this. Clicar no livro em que ele se encontra desse jeito. Right. And if you click on connect, se você clicar no connect, you will get this. So for instance, if you wanted single traumatic event, you would have to buy it, but you can buy one protocol if you want. Então você pode, aqui no caso, se tiver interesse em um tratamento de um evento traumático singular, isolado, você pode acessar e fazer uma aquisição, uma compra de um protocolo, em vez de ser o do livro todo. Okay, so that's a way to go about and get those books if you wanted them. Yes. And lots of times Springer has sales. E é importante também destacar que a Springer, que é a editora, com frequência faz liquidações de livros. One of the questions that André had asked was, what motivated me to edit the book on EMDR resources in the era of COVID-19? Então, uma das perguntas que eu enviei para ela foi o que a motivou a organizar esse livro sobre os recursos ligados ao EMDR na era do Covid19, que ela cedeu os direitos e a associação já traduziu e disponibilizou para nós aqui no Brasil. So what happened was, I'm friendly with Isabel Fernandez, who is the head of EMDR Europe and lives in Italy. And so I was here, sorry. A presidente do EMDR Europa, que é Isabel Fernandes, que vive na Itália e entrou em contato comigo. And she was telling me about what was happening, because if you remember, in February and March, COVID was very badly in Italy, just sort of like it is in Brazil and the United States now. Então, se você se lembra, ali para o final de fevereiro, no início de março, o Covid estava muito difícil na Itália, estava afetando muito o país, do jeito como está afetando agora os Estados Unidos e o Brasil. Isabel and our colleagues in Italy had created guidelines
for what to do during the pandemic. E a Isabel e alguns dos seus colegas desenvolveram algumas diretrizes de como lidar com o Covid nesse tempo de pandemia. She asked me to go over what they had written to make sure that the English was accurate. Então ela me pediu para dar uma olhada nessas diretrizes para ver se o inglês estava apropriado. So I said, of course. So I did that, and in thinking about it, I thought everybody should have this, right? Eu fiz isso, uma hora eu vi, nossa, todo mundo tinha que ter acesso a isso. So at the same time, Gary Quinn, did he do his work with you? Yeah, his self-care protocol for the coronavirus. I was helping him put it together as well. As I did with some of his other protocols. So he and I were working very hard on that. Tem o Gary Quinn, que fez uma live conosco sobre o protocolo dele, o procedimento de autocuidado, e nós começamos a trabalhar arduamente em relação nesse projeto. So, as I always do, I think, oh, why not have more people? Let's put together something because it would be helpful to everybody. E aí eu já comecei a pensar, como eu sempre faço, que tal a gente chamar outras pessoas, envolver mais participantes e, com isso, todos podemos divulgar e beneficiar mais pessoas. So, of course, I asked Roger Solomon, our person who has worked with early trauma from the very beginning. E eu então chamei o Roger Solomon, que trabalhou com trauma precoce desde lá o início do EMDR. Ele também é do Instituto de EMDR. He wrote 2 chapters basically on resilience and the kinds of things that you need. Ele escreveu 2 capítulos sobre a resiliência e as coisas que são necessárias. And you got sick. Of course, my husband just chimed in, and then I got sick. E aí o detalhe é que eu fiquei doente, desenvolvi o Covid. Right. Then actually my husband and I got sick, and it was Eu e meu marido, na mesma época que a Ana Lúcia e a família dela. If you want to show maybe the cover of the book now, or is it? I am. Oh, isn't it sharing? It's just the connect, not. Oh, resume it. Oh. Or okay, or yeah. Okay. Oh, in the Portuguese version, sure. No, that's fine. This one is okay. Okay. So, yeah, so we got sick. We got very sick. We got sick for 3 weeks, and I couldn't do anything. I had to stop working. Basically, my husband, we both crawled into bed and didn't come out for about 3 weeks. Nós dois praticamente nos arrastamos para a cama e ficamos lá por 3 semanas. Eu tive que parar tudo porque não consegui trabalhar em coisa nenhuma. And I have to say, Gary Quinn's protocol helped me when I was terrified that we were going to go into the cytokine storm and get really sick and have to go to the hospital. E o protocolo do Gary Quinn, eu tenho que dizer que me ajudou muito, porque eu estava com muito medo de entrar naquela tempestade de citocina e ter que ir para o hospital por causa disso. Right. So the other thing that had happened was I also was working with Rohit Laub and Karen Malki on their protocol that they have a new name for it, called the extended protocol. Let me see where it is. Este protocolo do Gary Quinn está disponível, a live está disponível em português lá no site. This one. Espaço da Mente. Teve esse outro protocolo da Rohit Laub e Malti, que foi chamado de intervenções precoces, foi renomeado como o protocolo de episódios traumáticos expandido. And so, just to give you context, when we started to get better, I started remembering the sadness about my mother's death 2 months earlier. E aí, só para vocês terem uma questão de contexto, na hora que eu comecei a melhorar, entrei em contato com and the trauma. My mother had lung cancer that metastasized to her brain, and so the end of her life was, she had a glorious 94 years, but the last part of her life was not great. Então, me veio toda a questão do trauma da morte da minha mãe, de 94 anos, que teve uma vida extraordinária, mas que nesse final foi muito difícil, com câncer de pulmão, que se espalhou com metástase para o cérebro. Né?
Right. So, of course, as EMDR therapist, you understand it also piggybacked on top of the fact that I was terrified that we were going to die from COVID. Então, isso se acrescentou, né, já que ela tinha morrido 2 meses antes, acrescentou aquele terror que eu estava de que nós poderíamos também morrer com o coronavírus. So, Brohit actually did this protocol with me. Então, a Brohit Luber fez esse protocolo comigo. So, I personally recommend it. Então, eu pessoalmente recomendo este protocolo. Right. Absolutely. It was very helpful. And working on all of these protocols, of course, you had asked about recent trauma protocols. And of course, we had Elan Shapiro with his new GTEP risk that he's using online. We had the ASSIST program from Nacho Hararo and his butterfly hug from Lucy that he did a little YouTube tape for us. This is also a recent event protocol. Judy Munch did it for self-care as well. So there's different chapters that are addressing the different short-term protocols that you can use. One of the interesting chapters in here is by Regina Morrow. It's chapter 1. And she talks about the different levels of EMDR. I'm talking too fast. Go ahead. I forgot. Então, tem um primeiro capítulo da Regina Morrow, da Reg Morrow, que é interessante sobre o MDR e a intervenção precoce, além de outros capítulos nesse livro que valem muito a pena, como o do Elan Shapiro, do Nacho Hararo, que é o do Assist, e da Lucina Artigas, que é o do Abraço de Borboleta. Então, são... So I think that we're doing a lot of work with early trauma and that we do need to do more research about it, but there's a lot of very good, interesting things going on. And I hope that you're using them in Brazil and if anybody's from anywhere else there as well, because I think these are important protocols for us to really get clearly researched so we can show that they work, because they do work. And I've worked with them any number of times with my patients. I'm assuming that you have done that with yours. And I think that these are really sort of helpful to do. We're getting... É importante entender que esses são protocolos que realmente funcionam, que valem a pena. Eu tenho usado com os meus pacientes, eles estão disponíveis no livro que está já disponível em português para nós, da comunidade. É fundamental que vocês possam experimentar com seus pacientes. Eu tenho observado também, quer dizer, a importância de, para além do uso, de podermos fazer mais pesquisa, sistematizar melhor esse trabalho, porque esse é um material valioso e que precisa ser posto em prática. So I know we're getting towards the end, and I added a slide or two that unfortunately André didn't get to translate. Sorry. Tem mais uns 2 slides que o André não deu, foi aqui de última hora, então o André não traduziu ainda. Então aqui para... So the message I have to give all of you Brazilian colleagues is that these are really hard times, and it's very important for you all to take care of yourselves. And here are some good guidelines. Eat well. Então, eu quero dizer para vocês do Brasil que realmente nós estamos vivendo tempos muito difíceis e é fundamental que vocês cuidem bem de vocês. Então, aqui são algumas diretrizes que eu trago para podermos ter esse autocuidado. Então, primeiro, comer bem. Breathe deeply. Respirar profundamente. Sleep so you are rested. Durma bem para que você possa ficar descansado. Move so your body has a chance to enjoy the vitality of life. Mova o seu corpo para que você tenha... Movimente-se para que o seu corpo tenha uma chance de desfrutar da vitalidade da vida. That means dancing. Significa dance. And connect with your friends, family, pets, whomever or whatever brings you joy in your life. E conecte-se com seus familiares ou então animais de estimação. Seja lá quem for, ou seja lá o que for que traga para você o prazer de estar vivo.
And this is mine. E aqui isso é o meu melhor para os meus colegas queridos do Brasil. This is my husband, Bob, and my dog, Henry. Esse é o marido Bob e o cachorro Henry. And we all hope that Brazil recovers quickly from COVID-19. E esperamos que o Brasil se recupere logo do Covid19. And so do we in relation to the US. Yes, thank you. So here I am. Uau, voilà. Então, estou aqui. Se tiver alguma questão que vocês gostariam de trazer. I have one question. Eu tenho uma pergunta aqui que é como que você acha que a comunidade de EMDR está se movimentando em relação à prática clínica e aos processos de ajuda humanitária? So how do you think the EMDR community is moving in relation to clinical practice and humanitarian approaches? There you go. Yes. Right. Last question. I think that there are many, 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 many projects all over the world that are going on. I know that you are doing a number of them in Brazil, right? I hear from Ana Lucia upon occasion all the things that her group is doing, which is fantastic. I think that they're going on everywhere now. We are building up EMDR Africa. We're hoping that they'll become a regional association soon. The Middle East and North African countries have also created a new association. And so there is a lot of work that's being done there, as there are in Southeast Asia. Yes, sir. Oh, right, after Tristan. Eu acho que há uma série, estou empolgada, esquece que eu tenho que traduzir. Então, há uma série de projetos que eu sei que estão em andamento, tanto aí no Brasil, eu volto e meia recebo notícias da Ana Lúcia de que vocês estão desenvolvendo uma série de intervenções com diferentes grupos, aqui no caso com a participação da Associação Brasileira de EMDR, e isso tem sido um trabalho fantástico sendo desenvolvido aí. Estamos trabalhando também para o desenvolvimento da regional da África e temos também já visto a organização dos países do norte da África e do Oriente Médio, que também tem se dedicado a organizar os seus países em termos da instituição de um EMDR mais regional e desses projetos de ajuda humanitária. Okay, so anything else you want to know? Estou me perguntando também como é que ela vê o EMDR pós-Francine, como é que ela enxerga isso agora que estamos, né, com uma outra fase ou é uma continuação? How do you see EMDR post-Francine? Do you think it's a continuation or is it a different phase? How do you... is it a what? Is it a continuation or is it that it starts a different phase from now on, now that Francine is not here? Right. It is a big transition. I think that we have very well-established associations all over the world now that are working to uphold the standard of EMDR, which I think is really important. We also have the Future of EMDR Therapy project that's going on. It was initiated by EMDRIA, and Michael Bowers and Louise Maxfield. Yes, sorry. Eu acho que é um processo grande de transição, e isso significa que é importante reconhecer que já existem associações mais sedimentadas e que estão cuidando para que sejam preservados os padrões do EMDR. Além disso, há todo um trabalho ligado ao futuro do EMDR, um grupo de estudo que está desenvolvendo diferentes avaliações do EMDR, de conceito de EMDR, do ensino de EMDR, que tem sido levado adiante principalmente pela EMDRIA e o seu CEO, que é o Michael Bowers. Right. So this is a project that there are people from all over the world that are part of it, and sort of a lot of people who have been doing research in EMDR.
Então, é importante entender que esse é um projeto que tem envolvido pessoas do mundo inteiro, não só terapeutas, mas também pesquisadores de EMDR. There are 4 groups looking at different aspects of EMDR to address just the concerns that you're talking about what will happen post-Francine. Existem 4 grupos que têm abordado exatamente algumas dessas preocupações que você levanta aqui em termos de como fica o EMDR pós-Francine. I'm involved with what is EMDR. We are defining what EMDR is. Eu estou no grupo que é de definição do que é o EMDR. Our goal is to not just create something that's very rigid, but something that can span and open up practice of EMDR so that we can work with paraprofessionals to individuals and groups. Então, eu estou nesse trabalho que tem a ver com o estabelecimento do reconhecimento do EMDR, não num sentido muito rígido, para que seja possível podermos trabalhar com diferentes indivíduos e grupos. There's another group that has to do with research, and they are looking into the kinds of things that we need to do for research. Also, today I saw a notice from Aunt Jung. Então, tem também um grupo que é mais voltado para a pesquisa e do que é necessário para se prosseguir com as pesquisas em EMDR. E até hoje eu recebi uma notícia do André Monteiro, que é um treinador lá da Holanda, a esse respeito. Because there have been a number of political issues that have kept EMDR out. Porque há alguns temas políticos que mantêm o EMDR um pouco fora da tendência principal. We have to make sure our members are part of many of these organizations that have to do with trauma. Nós temos que and professional organizations. assegurar que haja representantes do EMDR em organizações profissionais e para que esses representantes mantenham o EMDR como no seu devido lugar, com destaque e reconhecimento. So our voices can be heard. De forma que as nossas vozes possam ser ouvidas. There's another group that's working on training and accreditation. Outro grupo que está trabalhando com treinamento e processos de acreditação. They're wanting to look at the best way of learning a psychotherapy like EMDR and then support with research, making that happen. Tentando fazer essa conjugação das melhores estratégias do ensino de EMDR, conjugadas com um suporte de pesquisa que ampare também os futuros terapeutas de EMDR. And another group is the clinical group that is working with how we work with EMDR within the clinical setting. E o outro é um grupo ligado ao EMDR clínico que tem desenvolvido exatamente como as diretrizes de como podemos entender melhor o EMDR no contexto clínico. One of the most important things is to get younger people in. Uma das coisas mais importantes é de poder trazer pessoas mais jovens para o movimento. Because they are the future of EMDR. Eles são o futuro do EMDR. And so that's another idea that Michael Bowers is very involved with in doing that. And so I encourage you to encourage all the young students that are learning EMDR in Brazil, to take on responsibilities so that they can carry EMDR forward and be part of this group. E desde o Michael Bowers, que é o CEO da EMDRIA, tem essa preocupação, e eu encorajo vocês a também incentivarem mais os seus alunos, os seus novos treinandos de EMDR, a poder assumir mais funções e poderem levar adiante o EMDR. Yes. So anything else? I think that was great. Good. Muito bem. Queria agradecer a vinda da Marilyn Luber aqui com essa gentileza na exposição sobre alguns desses aspectos tão importantes dos protocolos de EMDR e do entendimento maior desses protocolos no contexto do movimento do EMDR.
I want to thank you very much for bringing us some of this understanding in terms of the protocol and of the protocols and how they relate to the movement of EMDR as a whole. Mm-hmm. Yeah, good. A precious contribution of the resources in the era of COVID, which I think is going to make a difference to, has been making a huge difference in the life practices of all of us clinicians here in Brazil. Também um agradecimento pelo esse livro, que é essa joia dos recursos na era do Covid, que tem nos ajudado terapeutas de EMDR aqui, em língua portuguesa aqui no Brasil e em Portugal também. I want to thank Ana Lucia for taking the initiative to get it translated. Quero agradecer a Ana Lúcia pela iniciativa de traduzir esse material para o português. You both are get it done people. Dois são pessoas que fazem as coisas, fazem acontecer. Yes, right. Right. So thank you all. It's been an honor to be here with you, and I hope the book really does help you during this very difficult time. As it helped me, actually. The protocols in there have helped me. So I hope it helps you and your clients. I hope that if you get sick, it's not too bad. And that I hope you don't get sick, but I hope if you do, thank you. You get well soon.